Uma das teorias mais loucas de Game of Thrones seria que Daario Naharis e Euron Greyjoy são a mesma pessoa. O Daario é um dos 3 capitães de uma companhia de mercenários chamada Corvos Tormentosos. Essa companhia foi contratada por Yunkai para se defender de Daenerys Targaryen. Só que o Daario mata os outros 2 capitães da companhia. E depois que ele mata os outros capitães, ele traz a companhia dos Corvos Tormentosos para o lado da Daenerys e ajuda na conquista de Yunkai e posteriormente na conquista de Meereen. O Daario é um grande lutador, ele fala muito bem, ele é arrogante e ele é impiedoso. E a descrição física dele é bem parecida com o Tyrosh. Ele usa roupas coloridas como os Tyrosh e usa uma barba azul pontuda, assim como é costume na cidade de Tyrosh. Apesar do Daario da HBO não bater essa descrição. De qualquer forma, tanto nos livros quanto na série, a Daenerys acaba se apaixonando por ele, eles viram amantes. O relacionamento do Daario e da Daenerys ele é muito ligado à paixão, a um sentimento bastante ardente, sem muita responsabilidade, né? Tanto que o Daario ele parece um pouco uma consciência ruim da Daenerys, né? Em certos aspectos ruins, depende do seu ponto de vista, mas ele está sempre se oferecendo para matar pessoas por ela, como o Jorah, como o Risdar Zolorak, os grandes mestres dos templos de Meereen. Ele também está sempre falando para ela que ela deve usar os dragões dela nos inimigos dela, que ela deve fazer o que ela quer, sem ligar para as responsabilidades. A Daenerys vê o Daario um pouco como um monstro, só que no fundo ela também se vê como um monstro por tudo então que ela fez. Se o Daario realmente fosse uma parte bastante obscura da Daenerys, pelo menos da forma que ela mesma se vê. Enquanto a Daenerys fica em Meereen, ela manda o Daario fazer várias missões, o que deixa ele fora de Meereen por bastante tempo, o que é um dos ganchos para essa teoria. Mas no final do Dança com Dragões, o Daario é um refém dos Yunkai, enquanto os Yunkai estão fazendo um cerco a Meereen e existe aí os nossos visitantes inesperados que também estão chegando, que são os Nascidos do Ferro. Então vamos falar agora do Euron Greyjoy. O Euron Greyjoy ele é irmão do Balon Greyjoy, do Victarion Greyjoy e do Aeron Greyjoy, também conhecido como Cabelo Molhado. E ele é tio da Asha e do Theon Greyjoy. Ele é um cara perigoso, ardiloso, envenenador e não confiável, além de ser extremamente manipulador e também descrito várias vezes como louco. Ele foi exilado das Ilhas de Ferro por ter estuprado ou seduzido, que não fica claro, a esposa do irmão dele, Victarion. Ele passa o exílio dele praticamente todo em Essos, pilhando, saqueando seu navio, o navio dele chamado Silêncio, porque toda a tripulação do navio é muda. O Euron diz que já esteve em todos os lugares do mundo, praticamente, já esteve em Ashai, inclusive diz que já esteve em Valíria também. E no Festim dos Corvos, ele retorna para as Ilhas de Ferro no dia seguinte à morte do Balon Greyjoy, que é o irmão mais velho dele e o rei das Ilhas de Ferro. E na eleição para o novo rei, que é assim que os Nascidos do Ferro fazem, o Euron foi eleito com a promessa de que ele conquistaria o Westeros em nome dos Nascidos do Ferro. A primeira coisa que ele faz é ir para uma região chamada Os Escudos, que fica na Campina, enquanto ele manda o Victarion e uma frota de navios para a Baía dos Escravos com a missão de capturar a Daenerys e usar um corno mágico para dominar os dragões dela e trazê-los todos de volta para o Westeros. Mas essa história é um pouco difícil de acreditar, porque o Euron, na verdade, ele não é muito interessado na Campina em si. Existe até uma passagem que ele fala, que ele promete para os Nascidos do Ferro dragões e eles gritam por uvas. Ele deixa claro que os planos dele para conquistar o Westeros envolvem os dragões. Realmente não faz muito sentido ele estar com a grande maioria da frota dos Homens de Ferro pilhando ali com a ameaça iminente até dos Red Wine voltarem para defender. Então é bem mais provável que, na verdade, o Euron esteja realmente concentrado na missão principal, que parece ser a missão principal, que envolve a Daenerys e os dragões. A outra opção seria realmente ele ter deixado o Victarion lidar sozinho com isso. O Victarion, que primeiramente odeia o Euron, o Victarion, que não entende nada de dragões nem de magia, e que claramente planeja tomar a Daenerys e os dragões dela para ele mesmo. O que realmente pode estar acontecendo nessa história? O Euron seguiria essa frota de Nascidos do Ferro, ou então chegaria em Meereen primeiro, ficaria lá disfarçado e esperaria que o Victarion quebrasse o cerco dos Yunkai e que algum dos homens do Victarion soprasse o corno. E o corno aparentemente mata qualquer pessoa que sopra. E o corno que doma dragões, ele não traz o dragão para quem soprou, mas traz para o seu senhor. E se o Euron realmente estiver manipulando o Victarion, ele seria o verdadeiro senhor.
senhor do corno domador de dragões. Então, no fim das contas, o Euron estaria na Baía dos Escravos e na hora que o corno de domar dragões fosse soprado, os dragões viriam para o Euron. Bom, essa é a teoria. Quais são os fatos que suportam essa teoria? As primeiras coisas que nós podemos destacar é a similaridade física deles. Os dois são descritos como atraentes, os dois têm a pele branca, os dois usam barba, apesar da barba do Daario ser toda azul. E bom, barbas azuis já foram usadas como disfarces, como nós sabemos muito bem. E os dois têm olhos azuis, apesar de que é dito que o Euron teria um olho preto embaixo do tapa-olho. E o Euron Greyjoy também tem os lábios azuis. E isso é devido ao fato dele beber sombra da tarde, mas isso poderia ser, talvez, disfarçado com uma barba azul. Além das características físicas, eles têm algumas características de personalidade muito parecidas também. Os dois são muito hábeis com as palavras e hábeis em convencer as pessoas, tanto que o Euron consegue convencer os Nascidos do Ferro a voltarem nele para o novo rei, e o Daario consegue convencer a Daenerys a se tornar amante dele. E esses dois caminhos são muito interessantes porque os dois estão em lugares onde eles não deveriam estar, conseguiram conquistar essa posição através ali de presentes, através de atitudes, né, muito confiantes. Os dois são extremamente confiantes. Os dois também são muito bons em troçar das pessoas com as palavras, e os dois também adoram se vangloriar os seus atos com aqueles monólogos enormes. Acima de tudo, os dois são muito perigosos. São assassinos, são homens sem absolutamente nenhuma consciência, sem nenhum senso de que matar é errado ou algo. Então, realmente, eles são muito parecidos nesse aspecto. Os dois também são facilmente irritáveis, dividem aí o interesse enorme por dragões. You're not the mother of Unsullied. You're the mother of dragons. Dragon Queen with no dragons? It's not a queen. Existem algumas coisas na série também que foram trazidas que talvez possam ser o que a gente chama dos easter eggs. Na série, o Daario se recusa a pagar por uma prostituta, o que se assemelha bastante com o costume dos Nascidos do Ferro de não pagar o que eles chamam de preço de ouro. Uma outra similaridade é quando o Daario descreve uma flor que ele dá para Daenerys como bonita, mas venenosa. Já foi dito que os presentes do Euron são presentes envenenados. Mas a curiosidade mais legal da série, de longe, é quando o Daario captura a frota de Meereen. E quando a Daenerys pergunta quantos navios são, a resposta são 93 navios. E esse é exatamente o número de navios que o Victarion leva com ele para Meereen quando ele sai dos escudos. Então, basicamente, ou isso é uma puta coincidência, ou os produtores da série estão querendo fazer com que fãs percebam esse tipo de coisa e simplesmente não seja nada, ou realmente essa coincidência é uma pista de que tem alguma coisa que linka esses navios com a frota dos Nascidos de Ferro. Algumas outras pequenas coincidências. A companhia de mercenários do Daario se chama The Storm Crows, traduzido como os Corvos Tormentosos. Talvez a tradução melhor seria os Corvos da Tempestade, enquanto diversas vezes o Euron é descrito como a Tempestade e o apelido dele é Olho de Corvo. Então eles têm características físicas parecidas, características psicológicas parecidas, e existem algumas pequenas dicas pelos livros que linkam um ao outro. Nada disso é uma prova concreta, longe disso, mas dá uma sugestão de que eles realmente são extremamente parecidos. Mas qual o sentido disso tudo? Por que o Euron se disfarçaria de um mercenário numa companhia? Qual o motivo disso? Bom, nós sabemos que o Euron planeja se casar com a Daenerys para ter acesso aos dragões dela. Fingindo ser o Daario, o Euron teria conquistado não só a confiança da Daenerys, mas o amor dela, a ponto da Daenerys pensar que desistiria até mesmo da coroa pelo Daario. E isso faz com que faça algum sentido o plano do Euron, porque na verdade é bem ridículo ele pensar que o Victarion vai chegar lá e vai falar com a Daenerys que, opa, cheguei aqui para levar você para casar com meu irmão, e ela simplesmente falar, beleza, porque ela tem um exército e ela tem dragões. Além disso, ser o Daario daria ao Euron a oportunidade de ficar um pouco perto dos dragões, entender realmente o que está rolando com esses dragões, até mesmo ver se os dragões eram de verdade, e também entender o que está rolando em Meereen para ele conseguir, né, bolar o plano dele, os próximos passos do plano dele de uma forma um pouco mais inteligente e não
não bruta da forma como foi apresentada. Apesar de que realmente é um plano extremamente complexo, cheio de detalhes, etc. Mas é o tipo de coisa que talvez a gente poderia esperar do Euron, que é descrito como um cara um pouco louco, extremamente ousado, inteligente, etc. E quanto ao Daario? Encaixa o Daario? Faz sentido pra ele? Bom, o que a gente sabe sobre o Daario? Quase nada. O Daario no show é dito que ele é filho de uma prostituta, aparentemente ele não tem família, aparentemente ele não tem amigos e aparentemente ele não tem nem Deus. A única coisa que a gente sabe sobre o Daario realmente é que ele é traiçoeiro, principalmente pela forma como ele chega até a Dany. Ele chega até ela traindo os companheiros dele. E o Jorah fala que o Daario não é digno de confiança, que até mesmo a barba dele é de uma cor falsa. Até mesmo a Daenerys fala que o Jorah sempre deu bons conselhos, e ela também concorda que o Daario é traiçoeiro. Tanto que ela tem muito medo de que o Daario seja uma das traições que ela vai conhecer, da profecia dela lá. E a grande questão é, o Daario não faz muito sentido, porque ele como mercenário deveria sempre ir pro lado que vai ganhar. Esse é o comportamento de um mercenário. Enquanto todos os outros mercenários estão abandonando a Dany, ele continua lá. E todo mundo realmente espera que o Daario em algum momento vá trair a Daenerys, inclusive a Daenerys. E olha a quantidade de vezes que a Daenerys pensa que o Daario vai traí-la. E por que o Daario não trai a Daenerys? O Daario disse que é porque ele ama a Daenerys, mas a Daenerys também não acredita nisso. Ela pensa que o Daario gosta dela simplesmente porque ela é uma rainha e tem dragões. Ou seja, ele não gosta dela, ele gosta do poder dela, ele gosta dos dragões dela. O que se assemelha muito com o Euron, que quer se casar com ela pelo poder e também pelos dragões. Então nós temos dois personagens, assassinos, traiçoeiros, corvos da tempestade, que querem casar com a Daenerys por causa dos dragões e do poder dela, que falam muito bem, que manipulam as pessoas, que são galantes, que têm a pele branca, que têm os olhos azuis, que são atraentes. Só que aí vem a grande questão. Como é possível que o Daario e o Euron sejam exatamente a mesma pessoa quando um está de um lado do mundo e o outro está do outro lado do mundo? A primeira coisa que deve ser dita é que o Festim dos Corvos e a Dança com Dragões são dois livros diferentes que, na verdade, acontecem ao mesmo tempo. Eles não são uma sequência cronológica um do outro. O Festim dos Corvos trata alguns personagens, o Dança com Dragões trata outros personagens, mas eles acontecem ao mesmo tempo. Existe um site chamado Boiled Leather. Fizeram uma cronologia de como seriam os capítulos do Festim dos Corvos e do Dança com Dragões colocados em ordem cronológica. Aliado a isso, aí também tem a cronologia da Wiki of Ice and Fire. E baseado nisso, a gente pode colocar os capítulos do Euron e do Daario da seguinte maneira. No segundo capítulo da Dança com Dragões, a Daenerys manda o Daario ir conversar com os Lazarenos para que eles possam se juntar à causa dela. Ela manda o Daario com muito ouro e tesouros para que isso possa ser mais um incentivo para que os Lazarenos troquem de lado ou venham ajudá-la na causa dela. Já no Festim dos Corvos, alguns capítulos cronologicamente depois, Euron chega às Ilhas de Ferro e ele fica por lá até ser coroado rei das Ilhas de Ferro. E durante a cerimônia, ele dá bastante ouro e tesouros para todos os nascidos de ferro, que é uma tradição dos candidatos ao posto de rei. Após isso, o Daario retorna a Meereen, mas ele só fica lá por uma noite, onde ele dorme com a Daenerys e é mandado para fora de Meereen mais uma vez. E nós voltamos a ver o Daario num capítulo onde ele está nos escudos e é quando ele manda o Victarion ir atrás da Daenerys. Mesmo assim, ele teria que ter feito essa viagem pelo menos 4 vezes em um livro, ou na verdade um livro tão grande que foi dividido em 2 livros. Bom, há de se lembrar que o Euron é um rei pirata, que passou muitos anos no navio navegando pelo mundo inteiro. E se isso for possível, o Euron consegue fazer. E é por várias vezes dito, até pelo próprio Euron em forma de brincadeira, que ele seria capaz de controlar os ventos. E é sugerido que ele faria isso com magia de sangue. Vale lembrar que aparentemente a Melisandre conseguiu também controlar os ventos com a magia de sangue do Deus Vermelho. E o convés do navio do Euron, o Silêncio, é todo manchado de sangue. Concluindo, a teoria de que o Daario e o Euron seriam a mesma pessoa fazem bastante sentido dentro das características físicas e psicológicas dos personagens, dentro da trama também do plano do Euron e para dar um pouco mais de sentido para esse personagem do Daario. Só que aí seria extremamente difícil para o Euron / Daario conseguir se locomover entre a Baía dos Escravos e as Ilhas de Ferro com tanta rapidez, mas principalmente sem ninguém perceber que ele estaria fazendo isso. Para o Euron é um pouco mais fácil porque a tripulação do navio dele todos são mudos, mas o Daario tem 500 mercenários na sua companhia que certamente dariam falta dele enquanto ele deveria estar com os Lazarenos ou fazendo outras coisas para Daenerys, ele estaria indo para as Ilhas de Ferro.
É isso, eu espero que todos os aspectos da teoria tenham ficado bem explicados. E comentem aí no vídeo se vocês acreditam ou não nessa teoria e quais os próximos vídeos sobre Game of Thrones que vocês gostariam de ver. Se inscrevam também no canal para não perder os novos vídeos e novas teorias.